repetir isso. O que é que Deus busca para o seu Filho amado em quem se compraz? Na sua casa. Se essa casa é para ele, está sendo edificada para ele. Então o que ele busca? Água para os pés do seu filho. O que isso significa? Nós explicamos. Refrigério. Então, senhores, é muito lindo a gente perceber o sentido figurativo que tinha, que está escrito na Bíblia, e ter a revelação do que nós temos que exercer, sentir, praticar hoje na vida espiritual. Que a casa de Deus é o interior, é a vida espiritual com cada um de nós. À medida que eu creio na morte e ressurreição de Cristo, eu morro para o mundo e ressuscito para a vida espiritual. Isso tudo espiritualmente. Eu morro espiritualmente para o mundo, já está vivo, está vivendo no mundo, mas o mundo espiritualmente não atrai. Ao contrário, o que me atrai é o reino, e o reino é o rei, e o rei é Jesus Cristo. Estar aos pés dele e lavar os pés dele é refrigério, como ele falou, e é o que Deus está procurando em cada um de nós, esse refrigério, esse andar em Cristo. Não contendas, desencontros, falsidades, mentiras, dissimulações, não procurar um diálogo, ser impermeável às coisas do outro, não saber discernir o que um filho de Deus está dizendo, não saber discernir o que o Espírito Santo está querendo dizer, ou até habitar o nosso coração, ele está procurando refrigério, ele está procurando uma tranquilidade, ele está procurando uma alma que viva para ele. Ou seja, salvar uma alma para Deus significa essa alma agora é de Deus, ela que comanda, ele que comanda através do Espírito Santo. E comanda ela para que ela seja transformada em caráter, em mente, em conduta igual de Cristo. Procura isso. Nunca vai atingir a igualdade, mas vai ser uma busca eterna. E vivendo com Cristo, aos pés de Cristo. Que o Senhor encontre refrigério em nossos sentimentos, pensamentos, motivações, desejos, relacionamentos na família, conjugal, pais e filhos, uns com os outros, com aqueles que não pertencem ao Senhor. O Senhor tem encontrado refrigério, água para os pés. O próximo elemento é ósculo, como nós já vimos. O Senhor diz, depois de contar a parábola, vamos falar um pouquinho sobre ela, mas ele diz algo tão lindo aí, com uma frase, que maravilha é o Senhor nos seus pronunciamentos. Depois dele falar essa parábola tão contundente aí, que vamos examinar alguma coisa, ele, como que olhando para o fariseu, diz assim: vês esta mulher? Vês esta mulher? Ela me conhece de uma Ele vai forma... comparar o filisteu com a mulher, como eu disse até ontem, né? O cara que se acha bacana com aquela mulher cujo o bacana acha que não vale nada. Veja como é. forma você nunca conheceu, mesmo sendo fariseu. Ela me oferece o que você não será capaz de me oferecer. Tá Porque vendo? quando... Então, para o filisteu que não dá valor nenhum para a mulher, porque é uma prostituta, né, na linguagem de uso, ele, Jesus Cristo dá o valor e fala ainda que ela deu a ele o que o outro não deu, que é a água para lavar os pés, no sentido figurativo. Mas na verdade é o amor ágape, é o amor incondicional. Ela se entregou, ela deu todo aquele alabastro, aquele valor que ela tinha, que representa recursos, né? Ela deu tudo para ele. Ela
ela pegou a glória dele, que é os cabelos, e enxugou o pé dele. As lágrimas lavou os pés dele. Então, tudo isso espiritualmente é que nós temos que fazer. Toda a nossa glória é dele, não é nossa. Não estamos aqui para ter dons e nos vangloriar, mas ao contrário, os dons que Deus nos deu é para servir os outros com esses dons. O fariseu faz uma avaliação do Senhor Jesus diante da atitude da mulher. Ele diz assim, outra frase impressionante desse texto: se ele fosse profeta. Sabe o que o fariseu está dizendo, irmão? Na avaliação dele, não tenha dúvidas, esse homem chamado Jesus, ele era, quando muito, um pobre pregador itinerante de pés sujos, de pés empoeirados. Um pobre pregador itinerante. Havia muito no tempo de Jesus. Ou seja, esse fariseu, ele via Cristo como um homem, digamos assim, desprezível. Ele tratou dessa forma, ele está exatamente descrevendo isso, a Bíblia descreve assim, e era Jesus Cristo. E hoje, vocês acham que não existe, para mim, 95% de nós que agimos da mesma forma com Cristo? Nem falamos dele, nem obedecemos, nem ouvimos. Isso é vida espiritual, Senhor. Vida espiritual é ter essa revelação e mudar todo o comportamento com relação ao mundo, ou seja, não deixar que os valores do mundo sejam nem iguais, mas são inferiores. Não que a gente não tenha que seguir as leis, etc, etc. Mas os valores espirituais são infinitamente maiores que qualquer valor do mundo, né? Até as relações entre homem e mulher, pais e filhos, se não tiver o laço de Cristo, não vale nada para Deus. E agora, quem sabe, ele está encontrando mais um. Porque se ele fosse um profeta, então ele saberia quem é essa mulher. Aí nós Você amamos percebe a Jesus atitude do Cristo. fariseu? É como alguém que está, me permita a expressão, porque penso que ela reflete bem, está como que chutando um cachorro morto. Você entende? O que esse traste está fazendo aqui? Se ele fosse profeta, ele saberia o que é isso. E tem muita gente hoje fazendo isso com Cristo, espiritualmente. Às vezes até falando de Cristo, mas falando de uma forma lógica, tipo, falando de uma forma, desculpa, falando de uma forma religiosa, mas não de forma espiritual, verdadeira. E o que ele está fazendo? Então ele conta uma parábola. Discernindo o coração desse fariseu, ele diz assim: Simão, tenho algo para te dizer. E é muito interessante a atitude dele. Não sei como você lê esse texto. A mim me parece claro que ele está ali tão imponente. Né? Não devia nem ter convidado essa pessoa. Nenhum profeta está aqui na minha casa, porque se fosse um profeta, ele saberia tudo o que está acontecendo, mas ele não é nem profeta. Então, quando ele diz, Simão, eu tenho algo a te dizer, ele vai dizer, dize-a. E quem sabe ele foi reticente em dizer, mestre. Dize-a, mestre. Então o Senhor conta uma parábola. E diz assim, certo credor tinha 2 devedores. Quem são eles? Acompanha aí, vê que O interessante. fariseu e a mulher. 2 devedores. Essa é a parábola dos 2 devedores. Então ele disse assim, um lhe devia 50 denários. O outro lhe devia 500 denários. 10 vezes mais. Mas o centro dessa parábola é a próxima frase. E a próxima frase é, ambos não tinham o que pagar. Então a questão, meus amados irmãos, não era o tamanho da dívida.
não era o quanto a consciência